Bem-vindos ao É Política Brasil. Hoje eu vou receber aqui o deputado estadual Homero Marchesi. Antes de mais nada, quero dizer que o programa com o deputado Homero Marchesi vai estar disponível em todas as mídias sociais do É Política Brasil. No Instagram, Facebook e principalmente no YouTube. Acompanhe pelo YouTube também. Deputado, então, por favor, se apresente para o pessoal do É Política Brasil. O senhor é de Maringá, correto? Isso, Miguel. É um prazer estar aqui com você. Eu sou maringaense, nasci em Maringá, estou com 36 anos agora, embora pareça um pouquinho mais. Sou advogado, estudei aqui em Curitiba, fiz Direito na Federal do Paraná. Trabalhei como professor, fui servidor também do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E hoje estou exercendo meu primeiro mandato como deputado estadual. A nossa linha de atuação aqui na Assembleia é uma linha voltada principalmente à fiscalização, da regularidade da atuação dos poderes públicos, não só do Poder Executivo, mas também do próprio Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e das nossas estatais. É isso que a gente se propõe aqui na Assembleia, além de lutar por projetos que facilitem a vida da população. Nós temos uma visão de um mundo que busca dar às pessoas a liberdade para que elas possam desenvolver as suas potencialidades. Eu acho que isso beneficia todo mundo. Nós, do É Política Brasil, temos acompanhado o seu trabalho e justamente por isso estamos aqui. Estamos aqui porque eu tenho percebido que o senhor tem feito um bom trabalho. Obrigado. Mas não cabe a mim, esclarecer ao nosso público o seu trabalho. Eu gostaria que o senhor já está ambientado dentro da Assembleia? Dentro do Legislativo? Eu diria que quase 100%. Ainda tem muita coisa para a gente aprender, mas já entendemos bem o funcionamento da instituição, das suas comissões, como se dá esse jogo de poder aqui na casa, que é algo que existe em todo o parlamento. E eu acho que não é fácil de se lidar. Não é fácil. Não é fácil. Os deputados mais antigos levam uma vantagem nisso, porque conhecem há mais tempo outros deputados, já sabem na prática o que funciona e o que não funciona. O regimento interno, que é uma coisa que... Exato, o regimento interno que em alguns casos acho que poderia ser melhorado bastante, para falar a verdade, Miguel. Dá margem a algumas interpretações. Tem muito da prática que acaba sendo utilizada como regramento, né? E isso a gente está agora vivenciando mais tempo. Mas eu acho que já estamos quase 100% adaptados. E como que tem sido os seus votos? Porque nós, da Política, pensamos da seguinte maneira: nós apoiamos os bons projetos, devem ser aprovados. Os maus projetos, que não vêm de encontro aos interesses dos paranaenses, não devem ser aprovados. E a gente tem acompanhado muito essa sua linha também, não é? A gente tem que tomar cuidado para não correr um risco dos parlamentos, que é votar todo e qualquer projeto só porque o autor dele é uma pessoa boa, é um deputado que é amigo seu. Isso, infelizmente, não é uma praxe. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Acaba sendo um hábito de quem vive em comunidade, mas isso traz problemas. Sim. Traz problemas porque às vezes você vota um projeto que traz despesa para a população, um projeto que é inconstitucional, um projeto que joga para a torcida, mas no final das contas não vai ser implementado, porque vai ser derrubado, seja pelo governador ou pelo Poder Judiciário. Então a gente tem que ter muito claro, saber separar as coisas no parlamento. Aquilo que é amizade daquilo que é bom para a população. E como que está essa sua convivência com as galerias da Assembleia? Eu sei que eu tenho acompanhado também aqui algumas votações polêmicas, e sei que o senhor tem tido, não digo um atrito, mas não tem tido uma boa convivência com as galerias. Conta pra gente como é que é isso. Na verdade, eu respeito quem vem se manifestar aqui, mas o inverso não acontece. Sim. Infelizmente, aí isso é algo voltado à esquerda, principalmente sindicatos de servidores públicos, movimento estudantil, eles não conseguem conviver com a democracia. Eles só deixam você falar se você falar aquilo que eles querem ouvir. Eles não permitem o contraditório. Não permitem o contraditório. O engraçado é que eles falam em democracia o tempo inteiro, né? Falam em direitos, em Estado de Direito, em república, mas na prática não cumprem o discurso. E aqui na Assembleia, por muitas vezes, isso tem acontecido esse ano. O senhor pode dar uns exemplos para a gente, por favor? Sim. Ontem mesmo,
Ontem houve uma votação aqui da segunda discussão do projeto do governo do Estado, que põe fim à licença-prêmio para os novos servidores e converte a licença-prêmio em licença-capacitação para os atuais servidores. As galerias estavam lotadas de servidores, o que é compreensível, eles têm todo o direito de se manifestar contra o que eles acham que é um prejuízo. Agora, nós vimos parte das galerias, principalmente dos líderes sindicais, vaiando aqueles que se manifestavam de forma contrária ao que eles queriam ouvir. Não deu nem para justificar o raciocínio. Eu acho que as pessoas que estavam nas galerias, os eleitores, aqueles que estão assistindo de casa, eles têm o direito de ouvir o que todo mundo está pensando. O senhor não conseguiu ontem? Não consegui. Por 15 minutos eu tentei falar e não consegui. Aqui é o canal que o senhor pode falar, aqui o canal é seu, fique à vontade. É muito triste isso, porque no fundo, eu até escrevi sobre isso já, no fundo esses líderes sindicais que fazem esse tipo de manifestação, o que eles querem é que as informações não cheguem aos seus representados. Eles querem passar a versão dos fatos deles para os representados, a narrativa deles para os representados. E assim eles conseguem controlar melhor o resultado do que vai surgir. Especialmente sucesso eleitoral para eles, nas eleições dos sindicatos, e para os políticos que eles apoiam. Essa é a grande verdade. Eu já conversei com muito líder sindical, especialmente aqueles ligados à esquerda, penso muito mais neles próprios do que na sua classe. E nós precisamos botar um fim nisso e expor isso. E eles acusam muito os opositores de serem ditatoriais, arbitrários, mas na prática os arbitrários são eles, que não deixam os outros falar. Então, uma coisa que ficou clara é que esse projeto precisava ser muito melhorado. Não veio um projeto consistente, digamos assim. Havia erros de redação. Pra você ter uma ideia, o artigo 2º, o artigo 11, se eu não me engano, são repetidos. Quer dizer, tinha que tirar, não tiramos, tentamos tirar, mas não conseguimos. Alguns esclarecimentos precisavam ser feitos no texto, mas até nisso, Miguel, os líderes sindicais atrapalharam a própria classe. Porque ontem, no discurso que eu tentaria fazer, o principal ponto era que a gente podia salvar o projeto por meio de emendas que corrigiam esses problemas. E eu tinha conversado com muitos deputados, estavam muitos deputados dispostos a fazer isso. Só que a gente não conseguiu nem orientar as pessoas a votarem. As pessoas nem ouviam o que estava acontecendo lá embaixo. Resultado, o projeto passou de forma que pode ser mais prejudicial do que seria caso a gente tivesse corrigido os erros. São os líderes sindicais atrapalhando a própria classe. Então, tivemos outras duas grandes polêmicas aqui dentro da casa, que são as seguintes. A data base e a escola sem partido. Eu gostaria que o senhor tocasse nesses dois pontos, que também eu sei que o senhor tem uma visão bem diferenciada sobre isso. Uma crítica justa dos servidores do Executivo que estão sem revisão geral desde 2016. Não significa sem aumento, porque o servidor tem promoção e progressão ao longo da carreira, isso significa aumento. Mas revisão geral, que é aquela reposição inflacionária todo ano, eles estão desde 2016 sem. E é compreensível que estejam chateados. Só que nós, como deputados, nós não podemos iniciar um processo legislativo para aumentar o salário de ninguém do Executivo. A Constituição proíbe. Tentou-se fazer isso aqui no passado, qual foi o resultado? O governador vetou ou o judiciário derrubou. Então a gente só pode chancelar os aumentos que são encaminhados pelo Executivo. E o Executivo falou que nesse ano não consegue dar, não tem dinheiro em caixa. E sinceramente, Miguel, você acha que o governador ia querer deixar de dar reajuste para os seus funcionários? Ele ia querer ver o pessoal desmotivado na ponta? Se ele não está dando reajuste esse ano, me parece que a presunção é de que ele está falando a verdade. Eu não acho que o governador ia querer fazer maldade com os servidores. Tem gente que acha, mas eu não acho. Né? Não, eu creio que não também, mesmo porque ele está assumindo agora o mandato. Então é difícil, eu creio que seja muito difícil para o governo colocar essas contas em ordem para começar. O Paraná precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa investir em infraestrutura, precisa investir em educação, precisa investir em segurança, embora os índices de segurança tenham caído bastante. Agora, Miguel, uma coisa que os servidores do Executivo têm razão é que faltou empenho do governo do Estado para fazer com que essa situação deles seja vivida também pelos servidores dos demais poderes, que tiveram aumento nos últimos anos e tiveram aumento esse ano. E aí, eu com mais 14 deputados aqui na casa, a gente falou, olha, se a justificativa é de falta de caixa, então vamos tratar todo mundo de forma igual. Se o Executivo não vai ter reajuste,
os demais poderes não vão ter também. Só que a maioria da casa decidiu que não, decidiu fazer essa discriminação. Concederam revisão geral para os servidores do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, e não concederam para o Executivo. A gente não pôde ganhar essa votação. Então, e a outra questão importante de a gente comentar aqui é essa questão da escola sem partido. Qual foi a sua postura? Eu acho que existe um problema nas escolas. Isso está ficando cada vez mais claro. A esquerda costuma dizer que não existe doutrinação, que isso é invenção da cabeça de quem não é democrático, mas há exemplos e exemplos de situações contrárias. Um professor, quando ele está dentro da sala de aula, ele é uma autoridade na sala de aula. Sim. E tem que ser assim. O professor ele tem autoridade para mandar o aluno ficar quieto. Ele pode mandar o aluno sair de sala se estiver comprometendo a disciplina. O professor ele pode dar nota ou tirar nota. E além de tudo é um adulto no meio de um grupo com um caráter de informação. Então ele exerce uma liderança, ele está numa posição superior ao dos demais alunos. Ele tem que ter responsabilidade por conta disso. Sim. Ele não pode utilizar aquele espaço da sala de aula para fazer com que os alunos o sigam só porque ele está naquela posição hierárquica superior. Por exemplo, não tem cabimento um professor ficar chamando o aluno para fazer protesto na rua, como já aconteceu várias vezes. Não tem cabimento o professor utilizar essa audiência cativa para tirar nota de aluno que não pense politicamente como ele, ou filosoficamente como ele. Então o projeto Escola Sem Partido era uma reação a essa situação que está acontecendo. Não tinha nenhum tipo de sanção ao professor, ao contrário do que se costuma dizer. Era só a colocação de um cartaz dentro da sala de aula, que na verdade eu achava que devia ser só na sala dos professores. Mas enfim, um cartaz que lembrava os professores de deveres que eles já têm. Quais são? Respeitar a orientação política e ideológica dos seus alunos, respeitar a orientação religiosa dos seus alunos e não fazer proselitismo político dentro da sala de aula. Simples assim. E a gente vê isso muito dentro das universidades. Com certeza. Dentro das universidades. Eu vejo, pelo menos dentro da Universidade Federal, é um absurdo isso. Eu fiz a Universidade Federal e vivi isso na pele. Pra ter uma ideia, um caso clássico disso aconteceu comigo. Eu não estou falando isso porque eu ouvi falar, aconteceu comigo. Eu fiz mestrado na Federal, curso de Direito. Na prova objetiva eu passei em primeiro lugar. Na prova subjetiva tinha um professor na banca que não gostava de mim. Ele fez uma pergunta, duas perguntas para mim e falou, tá bom, tá dispensado. Me jogou lá para o final, na classificação geral. Porque eu não batia com a orientação dele. Se dependesse só deles, se não tivessem outros professores ali na banca, eu estaria eliminado do certame. Isso acontece, Miguel, várias vezes. Acontece em seleção de bolsa de estudo, em seleção de mestrado, de doutorado. Infelizmente. É triste isso, né? É triste. É triste porque a pessoa se vê pressionada a tomar um caminho que nem sempre ela concorda. Por quê? Porque senão ela terá um prejuízo lá na frente. Exato. É muito difícil ir contra a maré no meio de uma juventude. Sim. O adolescente, especialmente, o jovem, ele tem aquele espírito de grupo. Então, se todo mundo está dizendo que determinada concepção política é boa, se o professor dele está dizendo isso, ele tende a aderir àquilo. Acredita piamente naquilo E a gente tem que proteger aqueles que não pensam dessa forma. Aliás, o conceito de universidade é justamente esse. É de algo que é múltiplo, né? Que reúne múltiplas ideologias, múltiplas posturas, múltiplas ideias, múltiplas teorias. Isso não tem acontecido no Brasil, em prejuízo do Brasil. Deputado, deixa outra curiosidade aqui que eu tenho, é a seguinte, o senhor participa de alguma comissão aqui? Estou na Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne toda semana, às vezes 2 vezes por semana, e na Comissão de Fiscalização, que está se reunindo muito pouco, na verdade, muito menos que devia, mas estou nessas 2 comissões. E como que está sendo o seu trabalho dentro dessas comissões? Comissão de Fiscalização, a gente se reuniu acho que 2 vezes até agora, precisamos ser mais convocados. A Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que eu tenho gostado muito da atuação da comissão como um todo. Claro que eu não concordo com todas as decisões que nós tomamos lá, mas eu acho que é uma comissão de bastante qualidade. Tem deputados que conhecem do assunto, são experientes no assunto, tem linhas ideológicas distintas ali dentro, e acho que estão fazendo um bom trabalho em prol da população, evitando que vão à frente projetos que não vão dar em nada, que vão ser vetados por inconstitucionalidade, e acelerando a votação daqueles projetos que são importantes para o Estado. E o senhor tem já apresentou algum projeto aqui
dos projetos que o senhor apresentou? Como está o andamento disso? Já apresentamos vários. Queria destacar alguns mais importantes, né? Fique à vontade. O principal deles é um projeto que regulamenta o processo de escolha de conselheiro do Tribunal de Contas aqui no Paraná. Uhum. A Constituição Federal diz que o governador vai escolher 3, a Assembleia escolhe 4, mas o passo a passo dessa escolha não está definido. Uhum. Então, esse nosso projeto ele busca disciplinar como é que vai ser essa sabatina, dar transparência ao processo, obrigando que os documentos fiquem em disponibilização na internet, convidar conselhos de fiscalização para acompanhar a sabatina. Uhum. Outro projeto interessante é um projeto que obriga as empresas que são prestadoras de serviço público delegado no Paraná a publicar o cálculo da sua tarifa e o reajuste. Isso traz bastante polêmica hoje no Estado. As contas têm subido demais e a gente não sabe por quê. Eu lembro de uma atuação sua no caso da Sanepar. Isso, a gente Você continua. pode... Continua? Como é que tá? Conta pra gente. É um caso bastante interessante, tem impacto direto na vida das pessoas. Sim. A Sanepar esse ano quis aumentar a água em 12%. O Tribunal de Contas manteve em 8%, mas essa é uma decisão provisória. Ainda pode ser revertida, ainda podemos ter uma conta aumentada em 12% esse ano. E no nosso entendimento aqui do gabinete, nós temos 2 economistas aqui no gabinete, o aumento devia ser menor do que 8%. E como é que a gente chegou a essa conclusão? A gente revisou passo a passo da metodologia da conta de água. E chegamos à conclusão de que determinadas grandezas não poderiam ser consideradas ali. E esse trabalho continua. A gente tem tido reuniões na Sanepar, no Tribunal de Contas, na AGEPAR, para que não leve à frente um aumento que não tem sentido, é injusto. E pode chegar a ser revisado esse aumento, então? Ficar menor que 8 ou não? Menor do que 8 acho improvável. Improvável. Acho improvável, embora acho que seja justo. Eu acredito que a gente tem que lutar para que o tribunal não suba para 12, o Tribunal de Contas. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no É Política Brasil. Quero que o senhor saiba que o senhor é o nosso parceiro. Estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-lo. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas que têm acompanhado o seu trabalho, para as pessoas que votaram no senhor, que acreditaram no senhor. Por favor, deixe uma mensagem para essas pessoas. Miguel, primeiro eu queria te agradecer. Nós também estamos sempre portas abertas. É nosso dever prestar contas para as pessoas. E para quem é nosso eleitor ou para quem não é nosso eleitor que acompanha o trabalho, nos siga nas redes sociais, a gente sempre está dizendo o que está fazendo. Estamos sempre à disposição aqui na Assembleia, Gabinete 702, por telefone, pela internet, por e-mail. Contem conosco, esse é o nosso trabalho. Deputado, um grande abraço, muito obrigado. A gente está feliz por ter um deputado assim, com a sua postura. Obrigado. E o Paraná precisa disso, deputados como o Homero Marquesi. Um grande abraço do É Política Brasil.